de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Que comunhão há entre as trevas e a luz? Que comunhão há entre aquele que não crê e aquele que é descrente? Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Quando você está diante de uma pessoa que ainda não teve um encontro com Deus, não aceitou Jesus, ela não pode entender a sua fé. Então tudo que você falar sobre a palavra de Deus, ela vai pensar que você é louco. Entendeu, igreja? Então não há comunhão entre aqueles que não estão na mesma caminhada que a sua. Quando você for falar para a pessoa assim, eu não bebo porque eu não quero beber, eu não sinto vontade, né? Mas você bebia tanto, mas hoje eu já não tenho mais vontade. Aquela pessoa não vai entender, porque quando ela vê uma cerveja se abrindo, aquele barulhinho, dá água na boca dela. Mas você já não é, você não é mais pertencente àquelas práticas mais. Então você já não acha tão bom, você já não acha que está bom aquilo ali. Então, igreja, por que eu quis iniciar essa palavra hoje assim? Porque muitas pessoas começam na igreja, no início ela fica fervorosa, ela varre a igreja, ela limpa, ela não dá sossego para o pastor, ela ora, ela busca, ela quer uma revelação daquele momento, do que ela está passando, ela quer algo mais de Deus. No início ela fica avançada, nossa, eu tenho que ir para a igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E na sua caminhada ela começa, né? Ela começa a olhar as dificuldades da sua caminhada. Porque nem sempre vai ser imediato o seu pedido com Deus. Nem sempre o seu casamento vai ser transformado de dia para a noite. Nem você é. Qual é a minha maior dificuldade? Quando eu vejo uma pessoa em processo, eu vejo que a maior dificuldade é aquela pessoa que eu olho no espelho. Fala assim, aquela pessoa que eu olho no espelho é a pessoa que me impede de ter mais de Deus. Porque muitas vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Eu falo para você nessa noite que você não precisa dar mão para Deus. Ele consegue fazer tudo diretamente. Eu gostaria que as obreiras se sentassem. Então, igreja, o que eu quero falar para você nessa noite? A nossa comunhão tem que ser com o Espírito Santo de Deus. Na nossa caminhada, como eu falei para você, quando eu começo com Deus dessa forma, que eu tenho a primeira revelação do Senhor, eu sinto essa presença do Espírito, da planta dos pés ao fio de cabelo. Ou quando vem num culto de libertação como este, eu estava com dor de cabeça e de repente, em nome de Jesus, saiu. Você está com dor no pé, nas costas, no coração, sabe aquela dor profunda, uma angústia. Porque o culto de libertação nada mais é para limpar a sua alma, seu espírito, seu corpo. É para isso a libertação. Mas, porém, se você não tiver uma direção espiritual para continuar no meio do caminho, você vai achar difícil, você não vai mais querer vir, porque a caminhada com Cristo não é tão fácil assim. É claro que eu tenho que me desdeixar da velha criatura, do velho homem, da velha mulher, daquela mulher ao qual Deus não se orgulha nem um pouco que eu era, mas vai se orgulhar da que eu vou me tornar em Cristo Jesus. Fala amém. Então o que acontece, igreja? Nessa caminhada, você precisa entender que ser empregado de Deus é diferente de ser filho. Fala, ser empregado de Deus é diferente de ser filho. Porque você sabe aquela palavra, esses dias eu estava prestando atenção naquela palavra, aquele irmão que continuava sempre na casa com o pai, enquanto o filho pródigo leva todos os seus bens, vende e acaba com tudo e volta para casa, né? E chega lá, o pai dele, né, fez uma festa, colocou um anel no dedo dele, fez aquele festão
porque o filho dele estava retornando, né? Mas aquele filho que tinha servido tantos anos, enquanto o outro estava usufruindo de todo o dinheiro, de toda a renda, né? Preste bem atenção nisso, igreja. Aquele rapaz chega e vê aquela festa e ele pergunta para o empregado. Quem lembra dessa parte? Fala amém. O que está acontecendo? Se eu sou filho, igreja, eu tenho acesso à minha casa, à casa do Pai. Eu não vou precisar perguntar ao empregado o que está acontecendo. Eu vou chegar, entrar e participar. É minha casa, é meu lar. Mas o que tem acontecido no meio da igreja? Os obreiros, os pastores, às vezes têm sido empregado. Não tem comunhão com Deus. Esqueceu o acesso livre ao Santo do Santo. Esqueceu de tirar horas com Deus. Esqueceu da intimidade verdadeira. E começou a olhar, sabe o que, igreja? Olhar o pastor que fala assim. Aí, inveja do que a pessoa tem prosperado e ela não. Fica começando a olhar todas as ondas que estão ao redor dela. E esqueceu o acesso ao Pai, que é o Espírito Santo. Muitas vezes você vê uma igreja numa quarta-feira, onde Satanás tem tido o trabalho de pôr na vida de pessoas, igreja. De pessoas, macumba, feitiçaria. Tem mulheres que nem sabem porque o casamento dela está acabado. Tem homens que nem sabem porque não se sente mais atraído por suas mulheres. Claro que tem muita participação de ambas as partes. Mas, porém, há uma coisa chamada Jesus Cristo para entrar nessa comunhão. E o povo tem se afastado disso. A mulher acha que é bonito mandar em seus maridos e os homens acham que é bonito desprezar suas esposas. E está tudo bem, mesmo dentro da igreja, não está tudo bem. O diabo trabalha para aqueles, sabe? Para aqueles que ele sabe que vai dar trabalho para ele lá na frente. Então, para que eu tenha acesso a Deus, eu preciso me valorizar espiritualmente. Parar de ser empregado, de só limpar. Você pode limpar, você pode tocar, mas você pode também ser filho. Entendeu, igreja? O que é ser filho? O que é ser filho, igreja? Pensa aí. Você tem 3 segundos para entender se você é filho ou você tem sido empregado de Deus. Quem você é diante de Deus? Como é sua vida quando você não está aqui diante de mim, ou diante do púlpito, ou num dia de culto? Você tem preguiça de vir para a igreja? Quando fala de igreja, você já emburra? Que comunhão há entre as trevas e a luz? Desde o início, Deus fez separação entre o sol e a lua. A lua para clarear a noite e o sol para clarear o dia. Gênesis. Por quê? Por quê, igreja? Porque as trevas não têm comunhão com a luz. E você tem andado aonde todo esse tempo? Você pensa que seu casamento vai ser uma beleza sem Deus? Não há comunhão. Se você chegou até aqui, você já tem uma caminhada com Deus. E você tem voltado e olhado para trás. Uma amiga, um amigo que não conhece a sua fé, é muito mais fácil dele te tirar da igreja do que você trazer ele para a igreja. Sabe, igreja? Tem mulheres que acham que é bonito, né? Falar dos outros. Abrir os lábios, ao invés de falar palavras que edificam, falam palavras de derrota. Da boca dessas mulheres só se ouve palavras de derrota, de engano, de mentira. Isto, igreja, não tem comunhão com Deus. Você precisa entender que quando Deus fala de trevas, se você tem os olhos bons, todo o seu corpo é bom. Tudo que você olha é bom. Mas se você tem olhos em trevas, você vai olhar as pessoas de um jeito diferente. Você já não vai olhar com os olhos de uma pessoa avivada, uma pessoa que é abençoada, que vai manifestar o poder de Deus através da sua voz, da sua mão, do seu instinto.
O que tem acontecido, igreja, como eu estava falando mais na frente, e a palavra de Deus vem nos dizendo, vamos continuar aqui comigo? Amém, igreja? Que harmonia entre Cristo e o maligno. Tem harmonia, igreja? Ou, que união do crente com o incrédulo. Tem pessoas que querem ter uma vida como crente e ter uma vida, não estou falando de inimizade, igreja. Só que os lugares que eles pertencem, mas não pertencem mais a você. Se você tem se sentido bem em lugares que não é para um crente, você tem alguma coisa errada. Ah, mas eu tenho que acompanhar meu marido, aí eu dou uma bebidinha, eu dou uma fumadinha, eu começo a bater o pezinho na hora do pagode, o meu pezinho está lá, ó. Só estou acompanhando meu marido, né? De repente dá uma bicadinha lá, já passa um homem porque o marido está bêbado, né? Já dá uma olhada, você acha bom, se agrada do olhar. E assim vai, igreja. Não há comunhão. Uma mulher casada, um homem casado, não há mais comunhão naquele mundo ao qual ele antes estava. Precisamos valorizar os nossos momentos com Deus e mesmo assim valorizar os nossos momentos com a família. Ah, meu marido não é convertido, como que eu faço? Igreja, eu conheço várias mulheres, inclusive eu, que oraram frequentemente. O que é frequentemente? É uma pessoa a qual tem constância de oração. Você não pode levantar hoje, igual eu estava falando mais cedo, e orar mais ou menos. Você acha mais interessante ter inveja do casamento da pessoa que você está vendo? Ah, mas o marido daquela mulher, por isso que ela é assim. Porque o marido dela arruma casa, o marido dela é da igreja, ele ora. Você sabia que quando você tem inveja dessa mulher, o casamento dela dá uma esfriada? Porque a inveja é algo que passa despercebido aos olhos. Se você for um cachaceiro, um bêbado, um homossexual, ou uma mulher, né, que tem outras práticas, né? Não que eles sejam diferentes. Eles ainda vão ser convertidos e transformados pela minha fé. Aqueles que Deus tem compromisso com eles, aqueles que querem, Deus vai transformar a vida deles. Não adianta vocês olhar para eles e achar que está tudo bem, que aquilo ali vai passar. Não, igreja. Quando nós olhamos e temos inveja, a partir daquele momento que eu tenho inveja da prática, do casamento, do dinheiro, do carro, da identidade daquela pessoa, de como aquela pessoa anda, de como ela veste. A partir daquele momento eu sou uma pessoa que não passo despercebido. Para quem, igreja? Fala, para Deus. Quando eu tenho inveja de um casamento, talvez eu não daria conta de comer 1 quilo de sal com o marido daquela mulher. Você não sabe o que aquela mulher já passou para estar naquela posição. Ainda mais se for convertido. Ah, eu vou ter inveja, né? A inveja traz para você mesmo um mal próprio. Porque nem para Deus nem olha para o invejoso. E é uma coisa, igreja, que passa despercebido. Porque quando você vê esse tipo de pecado que eu falei, o homicida, o sanguinário, o estrupador, você olha e fala, que horror, né? Mas essa parábola que eu estou falando para você, eu estou falando em parábola. Se você é uma pessoa invejosa, você também não vai para o reino dos céus. Então é da mesma forma daquele que matou, que prostituiu, que traiu. Está entendendo, igreja? É a mesma coisa se eu tenho inveja. Só que é uma coisa que fica passando despercebida. Ninguém percebe. Mas você está se doendo de inveja. Sabe quando você conhece a pessoa que é invejosa, igreja? A vida dela não muda. Pastora, não muda. Ela fala que não tem inveja, mas a vida não vai para frente. Tudo que ela pega, de repente, ela fala que é maldição, que é isso, mas não vai para frente. O casamento da pessoa não muda. Porque ela fica tão preocupada com o casamento de alguém que está bom, que não lembra do dela, de orar pelo dela. A hora que ela está orando pelo esposo, ela está lembrando do esposo da outra. E como que vai ter transformação? Deus não tem que fazer transformação aonde Ele já fez. Ele tem que fazer transformação na sua vida, na sua convivência, no seu estado que você está.
Ah, pastora, mas aquela pessoa é assim, assim, assado. Tem gente que tem tanta inveja, às vezes de uma unha que a pessoa fala, tá bonita, quebra no outro dia. Ah, seu cabelo tá assim, no outro dia o cabelo da pessoa tá só o grude. Olha para uma coisa, olha para outra coisa. É dessa forma, igreja. Tem gente que é tão invejosa. E se você for falar, é uma inveja santa. Onde nós chegamos, igreja? Comece a olhar para a sua vida. Comece a olhar para você. Comece a olhar, põe o espelho e fala, a partir de hoje, fala comigo, igreja. A partir de hoje, fala, igreja, eu serei uma nova criatura. E eu vou conseguir, fala, igreja, eu vou conseguir o melhor de Deus para a minha vida. Porque a partir do momento, igreja, que você se liberta, fala, Senhor, eu realmente, sabe, quando a pessoa é sincera com Deus, a única coisa que Deus quer, quando Caim e Abel foi dar aquela oferta, não foi a oferta de Caim, igreja, não foi a oferta, não foi, igreja, sabe o que foi? Foi porque Abel deu de todo o seu coração, igreja. Não era o que estava ali, era como dava. Mas Caim teve inveja. E você quer ser uma pessoa que tem inveja? Caim ficou marcado 7 vezes, aonde quer que ele fosse, ele era marcado, igreja. Por quê? Porque ele era um invejoso. Isso começou lá no início. Não foi agora, não é agora. E se você olhasse, parecia um bom rapaz. Como você está? Como você tem se sentido? Você tem inveja daquele que tem mais que você? Ou você tem inveja da pessoa que tem mais unção que você? Como você é? Como você tem se sentido? Você vê um relacionamento, você olha para aquele relacionamento e pensa, eu queria ter um relacionamento assim. Não, você quer uma história sua. Mas se você continuar na mesmice, você vai ver todos ao seu derredor crescer. E você vai ficar lá atrás. Porque é isso que o diabo quer. O diabo não quer te ver crescer. Ele não quer te ver ter um bom relacionamento. Ele não quer te ver ser uma mãe de muitos filhos. O diabo quer destruir a sua alegria, o seu semblante, o seu corpo. Ele não importa com o que você está. Ele quer acabar como você está. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer acabar com tudo que você tem. Mas se você não acordar, olha para essa pessoa do seu lado e fala uma coisa produtiva para ela. Acorda, tu que dormes, levanta daí. Pare de ser uma pessoa prostrada, igreja. Deus pode muito mais do que você pode imaginar. Agora, viver no escárnio, na sombra, no ódio, porque alguém tem algo e você não tem, é porque você ainda não tomou posse da herança do seu pai. E o seu pai chama Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo e ele não morreu. E eu te apresento ele nesta noite, com a autoridade que Deus me deu, para você ver que Deus pode, Deus faz e Deus acontece. Para de viver na mesmice, igreja, porque você pode mudar a história daquele que está de cá, daquele que está de cá, daquele que está na frente, pelo seu testemunho. Para de querer dar testemunho de alheios, queira o seu próprio testemunho. Um dia eu falei para Deus, Senhor, eu nunca mais, Senhor, vou olhar para trás. E não é porque alguém falou do Senhor, não. É porque eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador de minha vida. E a partir daquele momento eu quis uma transformação da escravidão que eu vivia, da escuridão que eu vivia. E Deus me fez nova. E eu nunca mais tive dúvida. E a partir daquela transformação, igreja, minha vida foi mudando. E hoje eu sou uma nova criatura. E eu tenho buscado. Você acha que para estar aqui eu não oro de madrugada? Eu não levanto no meio da noite, ponho a cara no banheiro, lá do meu banheiro, do meu quarto, e falo, Senhor, tenha misericórdia de mim.
Ou você acha que para ter unção, para estar na presença do Senhor, anos após anos, sendo apedrejada, os outros falando que vai me matar, que vai me jogar fogo em mim, vai jogar o carro em cima de mim, você acha que é fácil? Não, igreja, porque eu não olho o que está vindo, porque até hoje estou viva, porque quem é meu Redentor? É o Senhor Jesus Cristo, é Ele que me guarda, eu não tenho medo de ninguém, eu só tenho medo dEle, de um dia Ele não receber a minha adoração. A única coisa que eu tenho medo na minha vida é que Deus, o Espírito Santo, venha levar a minha adoração e Ele venha receber. É só isso que eu tenho medo. Então pensa aí, igreja. Você quer continuar a ser uma mulher infeliz? Você quer continuar a ser um homem infeliz? Se você quiser uma mulher, ter um casamento feliz, chama Jesus para entrar. Se você quer ter uma pessoa que tem rendimento bom, ser dizimista, igreja, para quem tem rendimento bom é uma virtude, é uma bênção. Porque quem entende que quando eu dizimo a obra vai crescer, eu não vou viver na pobreza, na mesmice. É fácil ver quando uma pessoa não é dizimista fiel. Às vezes Deus já te está te dando prosperidade. Vou contar a história de uma pessoa que eu conheço. Deus começou a dar, no começo era próspero, dava muito. Deus foi abençoando muito a vida da pessoa. Quando começou o dízimo ficar maior, começou a dar pouco. Só dava oferta. Mas chegou um tempo, igreja, que essa pessoa não teve mais nada, sabe? Nem para ofertar. Um dia estava lá em cima, outro dia estava lá embaixo. Sabe por quê? Porque quem dá o crescimento até mesmo dos seus bens é Deus. Fala comigo, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando Deus tem um projeto, você começou aqui. Eu não estou falando daquelas pessoas que já têm. Eu estou falando daquelas que começaram aqui. Não tinha nada. E de repente tem casa, tem carro, tem tudo. E começou a olhar com olho grande até mesmo para a oferta. O que chama isso? Inveja. E o invejoso vai herdar o reino do céu? Não. E o povo quer que a gente tenha medo de pregar a palavra de Deus. Eu não vou ter medo. Vamos continuar lendo a palavra de Deus para vocês verem. Tanto que Deus é profundo. Que ligação há entre o santuário de Deus, olha aqui, e os ídolos? Tem ídolos aqui, igreja? Dá uma olhada aqui para frente no meu altar. Então quer dizer que aqui é um lugar que Deus escolheu. Lê na sua Bíblia aí, quem não tem Bíblia, lê. Está escrito aí, ó. Que ligação há entre santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus, vivente, como Ele próprio disse. Outra coisa que as pessoas não têm entendido. Essas paredes, igreja, olha para elas. São paredes, templo, fala templo. Eu quero que você entenda isso. O que é templo? Aonde a gente está. Aqui é um altar, onde nós não permitimos que outras pessoas, que não sejam pessoas consagradas, que subam. A não ser que eu permita ou o pastor Carlos permita. Eu não deixo subir aqui se não for dessa forma. Outra coisa para vocês entenderem. Igreja, fala igreja. Quem é a igreja? Fala, eu sou a igreja. Põe a mão no coração com carinho, você tem que entender isso. As pessoas têm citado igreja. Deus, a igreja de Deus é uma só. Às vezes tem templos de nomes diferentes, lugares diferentes, doutrinas diferentes. Mas igreja só é você. Então, quando alguém falar de igreja, não, igreja sou eu. Você precisa ter esse esclarecimento dentro de você. Tem um monte de pessoa, mas você viu que aquela igreja pede demais. Tem gente que está lá, olha que essa igreja é cheia. Por quê? Porque algo na vida da pessoa que está lá mudou. Você vai para um lugar onde não muda a sua vida? Olha para essa pessoa e pergunta, você vai para um lugar onde não muda a sua vida? Vai, Eleonora. Você vai para um lugar que não mudou nada a sua vida? Não pode ser assim, igreja. Vamos continuar. Olha o que Deus fala para nós. É linda essa palavra. Continuando, verso 16. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus. E eles serão o meu. Fala comigo. E eles serão o meu povo.
Igreja, você é o povo de Deus. Por isso retirarei-vos do meio deles, separarei-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então, quando eu deixo tudo que é impuro, igreja, fala, quando eu deixo tudo que é impuro, serei vosso pai, ó glória, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor todo. Igreja, como eu falei no início, eu quero que vocês prestem atenção, que isso é muito sério. Ser empregado de Deus é uma coisa, vocês que são obreiros, que estão servindo a Deus, precisam entender isso. Ser filho é diferente de ser só servo, porque o dia que você só pensar que eu só estou limpando, estou arrumando, e você não tem essa comunhão com Deus, o diabo vai tragar a sua vida. Muitas pessoas, igreja, eu sou muitos anos de convertida. Na minha caminhada cristã, aqueles que ficavam correndo para lá e para cá, arrumando isso, se cansaram. Eu já vi muita gente se cansar, porque esquece de buscar o abençoador. Sabe, o abençoador é Deus. Você precisa tirar tempo com Deus. Por que nós vamos para o monte orar? Para você ter comunhão com Deus. Por que na hora que está aqui, no domingo, tem gente que nem dá moral para o domingo, é um absurdo. Vem no domingo, igreja, você fecha seus olhos e começa a adorar. Quando você vê, você está chorando, se derramando em lágrimas, porque Deus está te lavando onde Ele quer estar, onde Ele quer morar. Porque é assim, igreja, quando você sente o poder do Espírito Santo, vem sobre você, vai caminhando sobre a sua vida, e você quer viver para Cristo. Mas quando você é uma pessoa que só fica vivendo de aparência, a pastora vai falar alguma coisa, o pastor vai falar alguma coisa, você não precisa falar, porque quando Deus fala com o anjo da igreja, Ele aponta os que estão firmes nele. Por quê? Porque sabe aquele quem busca em espírito e verdade. E para que eu possa vencer o dia mau, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Não dá para continuar na mesmice. E Deus só vai morar dentro de você se Ele tiver lugar aí. E para preparar lugar, como que faz? Você vem na quarta-feira, em nome de Jesus, sai toda aracubaca. É desse jeito, sai todo o mal, sai toda a doença. Eu te rejeito, depressão. Depressão, não fique perto de mim. Eu te rejeito, você não manda na minha vida. E você vai orando, quando você vê, você está leve. E aí você está limpo, livre. A casa que Deus quer habitar está limpa. E aí eu venho no dia de domingo. Preparei o lugar para meu Deus. E quando eu entro, eu fecho meus olhos. Eu esqueço que tem pastor. Eu esqueço que tem todo mundo. Porque o único lugar que eu quero ocupar naquele lugar é de um adorador. Adorador não vê a roupa que você está. Adorador não vê o cabelo, a cor do seu cabelo. Adorador não vê o que você veste. Ou se você tem se o seu batom é vermelho ou roxo. Eles não veem. O adorador olha para alguém e fala: essa pessoa precisa de cura e de aceitar Jesus assim como eu aceitei. Eles não vê defeito nas pessoas. Quando você vê uma pessoa que é tóxica, que você chega perto dela, ela só tem defeito para falar. Defeito da igreja, defeito do trabalho, defeito de onde está. É só maldição, é só maldizente. Essas pessoas não têm comunhão com o Espírito Santo. Mas quando você vê uma pessoa que quando você está perto dela, você sente uma coisa boa. Você quer ficar mais perto daquela pessoa. Você quer abraçar aquela pessoa. É porque aquela pessoa buscou da única fonte que pode mudar histórias, o Espírito Santo. Não há como ser mudado sem Ele. Não há. Não adianta ir pelas suas próprias forças. Glória a Deus por isso. Pensa, igreja. Se fosse pela nossa força, se não fosse pela graça, como eu seria ser filho de um Deus tão poderoso? Já desde o princípio nós somos pecadores. Não há ninguém que não peque, igreja. Não há ninguém que às vezes não fala uma mentira.
a não ser aqueles que se converteram verdadeiramente e têm o Espírito Santo. Às vezes pôs uma bebida, pôs um cigarro, falou mal de alguém. Mas quando você tem o Espírito Santo, você começou aquilo ali, você começou a falar, você fala, não, o Espírito Santo não gosta. Não vou falar isso. Não vou brigar. Não vou xingar. Não vou entristecer o meu Senhor Jesus. Você se importa com o que Deus pensa a seu respeito. E uma pessoa que é temente a Deus, eu vou falar uma coisa para você. Olha para essa mulher aqui que está diante de você. Uma pessoa temente a Deus, Deus ouve a voz delas. Ouve a oração. Ouve o impulso sobre Deus. Ele sabe que na voz daquela pessoa por alguém, ou até mesmo por você, é verdadeiro. Senhor, hoje eu pequei. Você já viu quando Davi, segundo o coração de Deus, ele fala? Senhor, hoje eu pequei. Me perdoa. Mas não é um perdão momentâneo que você vai daqui 10 minutos fazer de novo. Deus não é bobo, Ele não tem um carrinho de picolé. E vai te dar o picolé para você refrescar todo dia. Não, igreja, Ele vai te observar para ver se realmente houve um arrependimento. Não queira que as pessoas te sirvam. Sirvam as pessoas. E se você servir, não acha que isso é ruim. Não, igreja, uma pessoa que serve em temor, em amor, vira filho. Porque antes de Jesus acontecer, que Jesus ia ser crucificado, uma das coisas que Ele fez foi lavar os pés dos seus discípulos. Pensa comigo, igreja. O meu Senhor Jesus lavou pés. Quem é você? Por que você quer ser o bambambam, a bambambam? Quem é você? Quem você acha que é? Eu tenho uma conta bancária boa, faz bom proveito. Porque tem muitos que tinham uma conta bem gorda e estão lá debaixo de 7 palmos, com essa doença que teve aí. Nós estamos aqui. Está entendendo, igreja? Dinheiro, quando é doença, não tem jeito. Só Deus cura, só Deus liberta e só Deus sara. Se uma pessoa der um síndrome do pânico agora aqui, só Deus, igreja. Porque ele fica com medo de tudo, de todos. Até mesmo de quem está falando com ele. Até mesmo de uma criança de 2 anos, ele tem medo. Então só Deus cura, só Deus liberta. Pensa comigo, igreja. Pensa, vence o seu eu. Até hoje, aonde você chegou com tudo que você tem? Aonde você chegou? Sua vida é uma bênção. Sem ter chamado Jesus para perto de você. Se você não buscar o Espírito Santo, igreja, vai chegar um momento que você vai desistir. Mesmo esses que servem ao Senhor. Tira tempo com Deus. Se coloquem de pé. Se alguém olha para essa pastora, igreja. Gostaria que a Osmarene cantasse Meu Amado. Meu amado, né? Se fruir, é esse, meu amado. Igreja, olha bem nos meus olhos. Eu quero que todos venham mais aqui para frente um pouquinho. Tem muita vaga aqui. Vem, igreja. Eu queria muito que vocês estão mais atrás. Chega mais perto. Eu quero falar uma coisa que Deus colocou no meu coração essa tarde. Eu parei, desliguei a máquina. Sabe, Aldeno? Eu parei, desliguei a máquina. A Maílde não falou nada. Estava trabalhando. E Deus falando comigo lá naquele momento. Você que tem alguma mágoa, alguma tristeza, chega mais, pode ficar aqui, ó. Eu não vou apontar você, não. Perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa que te fez mal, que te entristeceu, que te amagoou, que tirou você do natural e te deixou triste, amargurado. Perdoa ela. E começa do zero. Com a sua vida espiritual, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Porque se você não começar de novo, igreja, vai chegar um momento que o diabo vai tragar a sua vida, suas esperanças. Quantas meninas novas, homens jovens, decepcionados, entristecidos, porque o cônjuge às vezes traiu.
Porque às vezes o namorado traiu, ou às vezes não dá o valor necessário. Ou às vezes o seu marido, ao qual você tem uma aliança com ele, tem sido tão mal com você. Sabe, você viveu a vida toda para ele, e às vezes ele é tão mal, tão bruto, te xinga, te magoa, te entristece, te despreza. Às vezes aquele namorado qual você apaixonou, você olha para o lado e não é mais aquele homem qual você pensava, esse homem me ama, essa mulher me ama. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que alguém te machucou, alguém te feriu, e o diabo tem pegado a sua ferida e esmagado ela para que ela doa mais, cada dia mais. Você olha para o seu marido e sente que ele não tem mais aquele desejo de antes. O diabo tem começado a esfriar seu casamento. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe como está. É o momento de recomeçar. Que nessa noite você possa esquecer e nesse momento abençoar aquela pessoa, igreja. Começa de novo, igreja. Não se perca no meio da caminhada com Cristo, porque ninguém falou que seria fácil. Mas queira ser uma nova criatura. Alguém que alguém olhe para você e veja em você o Deus que você serve, e não que você venha ser uma vergonha para o nome Senhor Jesus Cristo. Vocês homens, olhem para suas esposas como elas são. A primeira igreja, não a perca dentro do seu casamento, porque mulher também, às vezes você pode perder ela. Às vezes é aquela mulher de Deus, inspiradora. Às vezes é aquele homem de Deus, inspirador. Mas o principado, a potestade, foi esfriando o seu casamento, esfriando a sua vontade de estar junto. Eu não sei como está, mas eu posso dizer que quando há perdão liberado pelos seus lábios, eu posso te garantir que tudo começa de novo. Então chega mais perto aqui. Pastora, está todo mundo de máscara, pode ficar assim uma distancinha, porque nós vamos adorar a Deus.